You know how much I sacrifice? Obviamente que nesse pequeno trecho o sentimento que a gente vê é de raiva e revolta, mas o que eu queria pontuar aqui não é exatamente a explosão em fúria que William Dafoe, intérprete de Norman Osborn, mostra, e sim a transição para ela. Preste atenção em como em centésimos de segundo ele parte de uma expressão que parece um sorriso carregando uma mistura de surpresa e desespero e imediatamente vira a chave para entregar a fúria e a revolta. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. William Dafoe dando uma aula de como navegar em diferentes emoções em cerca de 1 minuto de cena. E essas emoções que ele vai mostrar não são quaisquer emoções, são exatamente as emoções que definem os 5 estágios do luto. Para colocar em perspectiva, os 5 estágios do luto são a observação da psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, descritas no livro Sobre a Morte e Morrer, de 1969. Ela descreve o que observou em pacientes terminais ao enfrentar a morte se aproximando, e logo em seguida se tornou uma corrente comum ao observar as mesmas emoções em pessoas que estavam vivenciando o luto. Esses 5 estágios do luto consistem em negação, que é quando no primeiro momento em que você lida com a situação, você se recusa a acreditar. Você pensa, isso não pode estar acontecendo. Raiva. Quando você percebe que negar não adianta, vem a revolta. Você sente raiva daquilo que está acontecendo. Barganha é quando você tenta negociar com os fatos, buscar uma saída, tentar reverter a situação. Depressão é quando você se percebe na situação e entende que naquele momento não há saída. E aceitação, que não é uma superação, é apenas quando você aceita que aquilo que aconteceu, aconteceu. Mas qual é o luto que Norman está vivenciando? É isso que a gente vai ver exatamente agora. As of today, Oscorp Industries has surpassed Quest Aerospace as the principal supplier to the United States military. Veja como a cena inicia mostrando um grande prédio com um letreiro da companhia Oscorp, enfatizando que é uma grande empresa. Após mostrar o prédio, imediatamente a câmera corta para Norman, sentado numa cabeceira de uma longa mesa empresarial, com o mesmo letreiro da empresa atrás dele, ou seja, reafirmando seu cargo de chefia e poder na empresa. Percebam como o tom de Norman, nesse momento, é de positividade e alegria com as notícias que ele está trazendo. In short, ladies and gentlemen of the board, costs are down, revenues are up, and our stock has never been higher. Esse movimento que a câmera fez é chamado de dolly out, que basicamente quer dizer se afastando suavemente do objeto focal. O dolly out é usado normalmente para revelar um ambiente em que um assunto principal da cena se encontra. E a ideia aqui é primeiramente mostrar Norman como o centro da cena e consequentemente ir revelando o espaço em que ele está. É interessante notarmos que a partir desse momento em que a câmera chega na cabeceira oposta da mesa, simbolicamente, essa oposição também vai se apresentar nas informações que Norman vai ouvir. Wonderful news, Norman. Wonderful. As a matter of fact, it's the reason we're selling the company. What? O conselheiro que se encontra em oposição a Norman acaba de dar notícia que o vai jogar no início dos 5 estágios do luto. Percebam que a expressão facial de William Dafoe muda em segundos quando ele escuta a notícia de que a empresa será vendida. Ele ainda estava com uma espécie de sorriso, pensando que as notícias que ele trouxe seriam um momento positivo para o conselho, mas logo ele tira o sorriso e projeta uma expressão de "isso não pode estar acontecendo". Yes, Quest Aerospace is recapitalizing in the wake of the bombing. Expanding. Vejam como nesse curtinho trecho, William Dafoe dá um grande toque físico para mostrar que ele não está muito bem entendendo o que está acontecendo. Vejam como nesse curto trecho, ele inclina o corpo para frente, como se ele estivesse falando com seus gestos. Eu realmente estou escutando o que eu estou escutando? Isso é um grande toque sutil que ele dá aqui para engrandecer e enriquecer a cena. They made a tender offer we can't ignore. Why wasn't I told? The last thing they want is a power struggle with entrenched management. The deal is off if you come with it. The board expects your resignation in 30 days. But you can't do this to me. Percebam como Norman agora apresenta o início verbal do primeiro estágio do luto, a negação. Ele escutou a notícia e ao processá-la, a primeira reação é justamente de negação. Primeiramente no o que ele falou e agora dizendo, mas vocês não podem fazer isso comigo. I started this company. You know how much I sacrifice?
Agora, como vimos no começo do vídeo, aparece o segundo estágio do luto, a raiva. Após Norman negar o que estava acontecendo, ele explode em fúria, questionando se o conselho tem ideia do quanto ele se sacrificou por essa empresa. Particularmente, eu acho brilhante essa transição entre esse sorriso que mistura um certo desespero com a tentativa de simpatia e logo após essa explosão em fúria. Vamos ver a cena novamente e seguir para a próxima. You know how much I sacrificed? Oh, Max, please. E aqui a gente adentra o terceiro estágio do luto, a barganha. Norman, após explodir em fúria, olha para Max, um dos conselheiros, e quase que implora para essa situação ser revertida apenas emitindo um por favor em conjunto com a mão estendida. Uma clara tentativa de negociar emocionalmente a situação. Norman, the board is unanimous. We're announcing the sale after the World Unity Festival. Após Max responder dizendo que a decisão do conselho foi unânime, chegamos ao quarto estágio do luto, a depressão. Norman baixa a cabeça, ele não responde, o corpo fala por ele. É ali que ele percebe de fato o que está acontecendo e realmente sente o peso disso. Imediatamente depois dessa cena, após Norman escutar do conselheiro oposto que ele está fora, veremos ele entrar no quinto e último estágio do luto, a aceitação. Só que nesse caso, a gente vai ver que a aceitação de Norman vem de uma forma diferente. Veja como em poucos segundos, após ele escutar que está fora, ele pensa, considera as possibilidades e toma uma decisão. Uma decisão que sela o destino do conselho após ele indagar retoricamente: estou realmente fora? E logo após, revelar um sorriso maquiavélico. I'm sorry. You're out, Norman. Am I? E com essa expressão, William Dafoe, interpretando Norman Osborn, fecha brilhantemente os 5 estágios do luto. E agora a gente fica com o que aconteceu com o conselho. Am I? Se você gostou desse vídeo e quer assistir a mais conteúdos como esse, você pode ajudar o canal deixando um like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com pessoas que possam vir a gostar desse tipo de conteúdo. Caso você queira fazer uma doação financeira ao canal, você pode escanear o QR Code que está aqui na tela ou você pode ver as informações aqui na descrição desse vídeo para ver como é que você pode ajudar. Caso você faça uma doação, o seu nome vai aparecer no próximo vídeo aqui nessa tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.